E estamos começando já a gravar, né? Tomando aqui meu cafezinho. Então, bora lá, pessoal. Hoje, como eu falei para vocês, né, a gente vai ter uma aula bem bacana. Geralmente é uma das aulas que o pessoal mais gosta na biossegurança, né? Quando eu falava sobre isso com as meninas aí da estética, realmente era a aula que o pessoal mais gostava. Mas vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre micologia e micose de pele. A gente falou desde o primeiro momento, né, lá da nossa disciplina, quando a gente mostrou o cronograma, quando a gente conversou com vocês sobre o que a gente ia falar, né, nessa disciplina. A gente falou desde o começo que antes da gente falar sobre a biossegurança propriamente dita, a gente precisava saber contra quem a gente estava lidando. Vocês lembram? A gente comentou sobre isso. Então, para a gente saber contra quem nós estamos lidando, a gente precisa conhecer como é a vida deles, o que eles causam, o que esses micro-organismos podem gerar à nossa saúde. E aí, a partir disso, a gente intervém, trabalha para que eles não apareçam, para que não aconteça nenhum tipo de problema relacionado à saúde em que eles estejam envolvidos, além de, na biossegurança, a gente falar também dos outros tipos, né, de problemas físicos, químicos, mas a gente vai dar a prioridade para a questão dos biológicos, porque é o que atualmente para a gente é mais importante, é o que está sendo mais falado, apesar de que vocês sabem que quando nós estamos tratando sobre micoses. Opa, tá dando algum probleminha aqui na apresentação. Deixa eu tirar e botar de novo. E vou compartilhar de novo aqui com vocês. Apesar de que quando a gente está falando de micose, é uma das coisas mais antigas que nós temos, né? Quantas e quantas vezes nós já fomos aquelas crianças cheias de pano branco, que brincavam na piscina de cuspir um no outro, aquela água, e a mãe dizia, meu filho, não cuspa no outro não, que vai pegar pano branco. E aí, essas micoses já são coisas bem antigas, né? E a gente estuda essas micoses através de uma ciência chamada de micologia, que é o ramo da biologia que estuda os fungos, que são agentes de infecções humanas e animais, e essas infecções humanas e animais são conhecidas como micoses, tá? Aí vocês estão vendo, né, no microscópio, essa fotinha é uma fotinha no microscópio de um dos fungos. Oi, Mércia, bom dia. De um dos fungos, tá? Que nós, né, podemos ter causando micoses. Que essas micoses, para o nosso estudo, para a importância que elas têm, tá? A gente diz importância médica, mas não é médica de medicina, não. É médica porque é uma importância para a nossa saúde, tá? Por que esses fungos são importantes para a gente estudar? Primeiro, eles podem causar essas micoses que a gente falou, que são infecções de pele, tá? Podem também, pessoal, ser o que a gente chama de patógenos, ou seja, micro-organismos causadores de doenças, que eles sejam emergentes ou reemergentes. Como assim, professor? Emergentes ou reemergentes? São aqueles patógenos que passam um tempo desaparecido, e aí a pessoa, quando tem uma baixa da imunidade, ele vai lá e aparece, tá? Ele pode ser importante também por conta das imunodeficiências. Então, paciente que é transplantado, o paciente que tem HIV, ou que tem alguma doença do sistema imunológico, que quando essa imunidade baixa, a doença se instala, tá certo?
Então, eles estão importantes por conta disso também, e são muito famosos, né? Não, Rebeca, bom dia. São muito famosos disso acontecer. A gente sabe. Ah, a pessoa teve aí uma baixa da imunidade, o que acontece? A micose apareceu. E essas infecções oportunistas, que fungo adora ser oportunista, aparece quando a pessoa tem uma outra doença, tá? E aí, pessoal, além de tudo, eles podem ter uma importância comercial, afinal de contas, eles são também alguns micro-organismos utilizados na indústria de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, de bebidas, na indústria química, na pesquisa científica. A gente tem aí uma quantidade enorme de utilizações e de importâncias desses fungos, tá, para a nossa vida. Então, por conta disso, é que a gente tem que estudar e tem que conhecer esses fungos antes de nós visualizarmos as medidas de biossegurança que nós temos que determinar lá no nosso local de trabalho. Porque os fungos, além das micoses que estão aqui em cima, eles podem causar alergia, podem deteriorar os produtos que nós utilizamos. Quem aqui, né, não sabe que, por exemplo, o fungo vai lá e tem um dos nossos produtos, quando a gente abre a tampinha lá, tá o fungo, a coisa mais linda, lá em cima do nosso produto. Ou então, em cima dos nossos materiais, sei lá, do meu jaleco, que ficou muito tempo guardado lá no guarda-roupa, e aí tá com cheiro de mofo. O mofo é exatamente o fungo que cresceu ali naquele local. Se eu tenho um consultório de atendimento, uma clínica de atendimento, que o ar-condicionado, né, fica o tempo todo ligado e é um local muito úmido, tem predisposição a esses fungos aparecerem, né? Então, tem gente que tem alergia. Então, apareceu, entrou dentro lá do seu consultório, da sua clínica. Tá um cheirinho de mofo, a pessoa já começa, ó, o espirra-espirra. Nós temos 6 pessoas aqui na sala. Eu tenho certeza que das 6, pelo menos 2 tem espirradeira quando entra num local que tenha mofo. Diz, Cris. Eu. Não, diga lá. Teve poeira, teve mofo. Eu me identifico. Porque já é uma reação alérgica. Seu corpo já é alérgico a esse tipo de micro-organismo, né? De mofo, de cheiro de mofo. Eu já não tenho, por exemplo, tá? Eu não tenho sensibilidade a isso, não. Eu entro, às vezes, num local que tem mofo e eu nem percebo. Mas, se eu estiver com alguém que tem essa sensibilidade, a pessoa já diz assim, Ave Maria, que tá pura mofo. Eu, não tá, não. Né? Por quê? Porque isso vai muito da nossa sensibilidade, tá? Então, os fungos, eles têm essas importâncias. E aí, pessoal, esses fungos, eles podem ser de 3 tipos. Vamos prestar atenção nisso daqui, tá? Anotem, presta atenção direitinho no que eu vou falar, porque isso é importante para a gente. Isso é importante porque existem diferenças nos tipos de fungos e cada tipo de fungo desse, tá? Bom dia, Amanda. Cada tipo de fungo desse, ele causa um tipo de doença diferente, certo? E aí é bom que a gente conheça, porque uns são mais graves, outros são mais, entre aspas, tranquilos, certo? Então, preste atenção aqui para a gente, para vocês acabarem não se confundindo depois, certo? Bom dia, Larissa. Vamos lá. Primeiro, pessoal, as morfologias desses fungos podem ser de 3 tipos. O que é morfologia? Morfologia é o modo como ele se apresenta. Então, quando eu olhar lá no microscópio, que se Deus quiser, a gente vai voltar aí, né, a ter as nossas práticas, os nossos encontros. Então, quando eu olhar lá no microscópio, eu vou ver essa figurinha aí, essas bolinhas,
tá? Essas bolinhas aí que vocês estão vendo, são, cada uma delas, um fungo. E aí eles têm a forma de levedura. Então, morfologia leveduriforme, certo? Professor, um exemplo de fungo leveduriforme, essas bolinhas aí. A gente tem a cândida, que causa uma doença chamada Candidíase. Perfeito, Jéssica e Rebeca, as duas foram ao mesmo tempo. Então, candidíase, né? Uma doença super conhecida, principalmente em mulheres, é causada por um fungo do tipo leveduriforme, que é esse daqui, a cândida, que causa candidíase, tá? A gente pode ter um fungo na sua forma filamentosa. O que é um fungo na sua forma filamentosa? Ele tem filamentos que parecem cabelos, tá? E desses cabelinhos, desses filamentos, nascem essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, tá? Opa, peraí. Essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, e ela forma parecendo uma planta. Tem o filamentozinho, como se fosse o caule, e as bolinhas como se fossem umas frutinhas, né? Isso é um fungo filamentoso. Por que que isso aqui também tem uma importância, nessa diferença entre levedura e fungo filamentoso? Porque essas bolinhas que os fungos criam, elas vão ser transportadas, por exemplo, pelo ar e vão cair na pele de outra pessoa e pode causar uma micose lá, tá? Então, tem esse segundo tipo. E tem um terceiro tipo, que tem uma forma dimórfica. O que é isso, Felipe? Uma forma dimórfica. O que vocês imaginam pelo nome? Forma dimórfica. Vê quem acerta. Mofo? Não. Os mofos que a gente chama, Amanda, são as formas filamentosas, tá? Forma filamentosa é o mofo. Tanto é que a gente sabe que quando o mofo cresce, ele fica com os pelinhos, né? Aquele das frutas, por exemplo, fica parecendo um algodãozinho, porque ali são os filamentos, certo? A Jéssica, distorcido. Não. Dimórfico significa dois. Então, ele tem as duas formas, tá? Quando ele está na temperatura do nosso corpo, 37 graus, ele vai aparecer como uma levedura. Quando ele está na temperatura ambiente, ele vai aparecer como um fungo filamentoso. Ele consegue mudar. Transforma-se em um, transforma-se em outro. Transforma a sua forma, a sua morfologia, tá? Professor, isso é importante a gente saber? Sim, vocês vão entender o porquê, tá? Mas é importante a gente saber que nós temos a forma de levedura, que nós temos a forma filamentosa. Opa! Nós temos a forma de levedura, nós temos a forma filamentosa e nós temos a forma dimórfica, tá? Esses três tipos, eles definem um pouco a importância que a micose vai ter no nosso estudo. E aí, pessoal, opa, vamos lá, deixa eu só mudar isso daqui. Isso aqui não é tão importante para vocês, não. Vamos lá. E aí, gente, quando a gente está falando das leveduras, que são as bolinhas que vocês viram, tá? Elas são unicelulares, então elas só têm uma célula. Por isso que a gente não vê, tá? A gente não observa levedura a olho nu. Então, a gente não vê a cândida, a gente não vê um fungo que está ali naquele meu local de trabalho, por exemplo, em cima de uma bancada.
se ele for um formato de levedura. Ele pode até se multiplicar, mas como ele é só uma célulazinha arredondada, a gente acaba não conseguindo visualizar. E ele vai se multiplicando, se dividindo na metade. Então, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16, tá? Eles vão se multiplicando, se reproduzindo. E aí, desse modo, eles acabam gerando uma doença, tá? Já os fungos filamentosos, eles são várias células, tá? Então, eles são multicelulares. E aí, eles vão se multiplicando assim, um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, até que ele forma um filamento. Parece um cabelinho. Porque aqui tem uma célula, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Até que, quando ele vai crescendo demais, ele faz com que a gente enxergue a olho nu. E daí vem a história do mofo. Aqui nessas figurinhas, ó, tem uns tubozinhos de ensaio com umas figurinhas mais pretinhas, com outras mais esbranquiçadas, tá? Isso aqui são os fungos, é um mofo. É um fungo filamentoso que tem, ó, esse Professor, com filamento. licença. Pode ficar à Tem uma vontade, colega Lu. tentando entrar e ela disse que não está dando certo. Não, não apareceu aqui, não. Peça para ela sair e tentar de novo. Apareceu Larissa, não, para o senhor? Ela entrou e depois ela saiu. Eu dei até bom dia para ela. Tá bom, vou falar para ela, viu? E eu peço para ela sair e tentar entrar de novo, assim, na página. Aí, pessoal, ela estava aqui na sala antes. E aí aqui é o filamentozinho, ó. Aqui embaixo, nessa figurinha azul. E aí nascem como se fossem uns galinhos cheios de bolinhas, tá? Essas bolinhas são os que são os pontos desse fungo que caem no nosso corpo e causam a doença. Elas são levadas pelo vento, são levadas aí de uma pessoa para outra, né? Nos fungos filamentosos, tá? E esses fungos filamentosos, pessoal, a gente consegue observar, inclusive. Quando nós tivermos aí as nossas aulas práticas, a gente vai fazer uma prática que a gente vai visualizar esses fungos a olho nu e no microscópio. Como é que a gente vai fazer? No dia que a gente marcar a nossa aula prática, eu vou pedir para vocês levarem de casa, tá? Alguma coisa que vocês queiram. Vamos supor, um instrumento de trabalho de vocês, o celular, uma moeda, a chave de casa, sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem, né? E a gente vai colocar lá numa plaquinha e vai deixar durante uma semana, assim, vocês vão colocar, vão tirar, né? Porque o celular de vocês não vai ficar comigo durante uma semana. O senhor consegue visualizar ela pedindo para entrar? Não, mas ela entrou Porque agora. ela disse que está pedindo de novo. Pronto, acabou de entrar ela. Larissa Ferreira Moreira, né? Não, Larissa, está aí, está conseguindo me escutar. Deu certo, Larissa? É Larissa Gondim. Pronto, quem está aqui é a Larissa Ferreira. Ela não está aparecendo aqui para aceitar, não, tá? Porque aqui eu tenho um negocinho que eu coloquei no meu que ele aceita automático. Então, na hora que eu tô na tela, vocês já conseguem entrar. Veja, E eu peça até para já ela, Lu. compartilhei aqui a nossa aula com ela para ficar mais fácil para ela entrar. Peça para ela para ver se ela não está tentando entrar, sei lá, com um e-mail que não seja institucional. Peça para ela É o trocar de e-mail da e-mail. filha dela, que ela tá no notebook da filha dela. Peça para ela trocar de e-mail para ver se ela consegue. Tá bom. Bom? Então, pessoal, cadê? Onde é que eu tô? Pronto. Então, a gente vai fazer essa prática. Depois de uma semana, a gente vai pegar as plaquinhas, aí cada uma de vocês vai ter, né? Cristiane vai ter a dela, Larissa vai ter a dela, Mércia, Rebeca, Amanda, Jéssica, e a gente vai ver o que é que cresce, né, lá na plaquinha de vocês, certo? É uma aula super legal. E aí, esses fungos filamentosos,
eles se desenvolvem através da formação desse micélio, que são esses filamentozinhos. E aí a gente vai ver coisas desse tipo aqui, tá? Pode ser vermelhinho, verde. Cada tipo de fungo que está nos nossos equipamentos, que está no nosso instrumento, que está na nossa mão, que está no ar, eles podem crescer de uma forma diferente, porque vai depender do tipo de fungo que vai crescer, tá? Além disso, né, como eu falei para vocês, a gente tem a cândida, que é um fungo leveduriforme, ele é uma levedura, ele é uma bolinha, que na plaquinha a gente vai ver assim, ó, várias bolinhas, tá? E aí essas bolinhas, elas podem causar também doença. E a gente tem os dimórficos, que são aqueles que, de acordo com a temperatura, eles mudam. Eles podem estar tanto nessa formazinha aqui, de filamento, quanto essas bolinhas aqui, tá? Que aqui já está dentro do corpo. Cada célulazinha dessa aqui é um fungo. E aí eles causam doença, pessoal. Por quê? Porque eles se multiplicam na temperatura do nosso corpo. E além deles, causadores de doença, a gente tem aqueles que chamamos de contaminantes, que estão no ar. E aí esses fungos contaminantes, eles são causadores de alergia, de asma, de rinite, de lesões oculares, tá? Como assim, professor? Eles caem, quem usa lente, né, já pode ter tido problema com fungo. Na hora que coloca lá dentro daquelas caixinhas da lente, se você não colocar a substância lá que limpa a lente, que desinfecta, dependendo do caso, se você botar no olho, ele vai gerar aí uma micose, né? Uma infecçãozinha no olho por conta dos fungos. Pode ter problema no ouvido e um que a gente vai falar muito hoje, pode causar uma onicomicose. O que é onicomicose, povo? Sabem? Onicomicose, já ouviram falar desse nome? Não, professor. Micose de unha, tá? Ou unha da mão, ou unha do pé, Anglécia. Mas onicomicose são as micoses de unha. Problemáticas, né? Complicadas. Para tratar é um problema. Quem já teve sabe. Demora que nem Professor, é um que deixa a unha toda irregular, né? Toda pode feia, ser. assim, A gente alta. vai ver várias, tá, Lu? Então, vários tipos de micose de unha. Tem uma que deixa a unha preta, tem uma que deixa a unha branca, tem uma que deixa a parte de cima da unha verde, esverdeada, outra é a unha toda, outra a unha cai. Cada uma tem uma característica diferente, certo? E aí, vamos lá para a gente estudar agora as micoses propriamente dito. Vamos conhecer essas micoses. Elas podem, pessoal, ser classificadas de algumas formas, tá? Como é que essas micoses podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas em micoses superficiais. Essas micoses superficiais, elas são aquelas que são estritas da superfície da pele, ou podemos ter as dermatofitoses. Dermatofitoses são aquelas micoses que elas ficam na nossa pele, tá? Podendo atingir a epiderme ou até um pouquinho da derme, tá? Mas essas são as dermatofitoses. São as que nós vamos hoje comentar mais sobre elas, tá? Mas nós temos também as micoses subcutâneas, que vão até abaixo da pele. Bom dia, Brenda. Nós temos as micoses Bom dia, professor. profundas. Tudo bom com você? Tudo. Também, graças a Deus. Nós temos as micoses profundas,
que são aquelas que podem causar problemas sistêmicos, pode levar à morte, tá? E aí são super problemáticas, né? E a gente tem as oportunistas, que são aquelas que aparecem quando o nosso corpo está debilitado, tá? Com algum problema imunológico, da imunidade, certo? Sabendo disso, vamos partir aí para as nossas dermatofitoses. Eita, como é legal! Eu adoro estudar dermatofitose. Esse assunto é um assunto bem interessante para a gente, tá? Pessoal, as dermatofitoses, inclusive eu gosto tanto que as dermatofitoses, elas não foi bem a dermatofitose, mas a minha, como é que chama? O meu, a minha dissertação de mestrado, né? Quando eu fiz o mestrado aí em 2015, 2016, eu trabalhei com micose de pele. Foi o meu foco de trabalho, foi com micose de pele. Então, vocês devem imaginar aí o quanto eu gosto de trabalhar com isso, né? E de dar aula aí de micose de pele para vocês, tá? E aí, essas micoses de pele, dentre elas, nós temos as dermatofitoses. O que são essas dermatofitoses? Presta atenção aqui para a gente conversar sobre elas. Primeiro, as dermatofitoses, pessoal, elas são. Isso aqui vocês não precisam ter medo, não, tá? Desses nomes assim meio esquisitos. Mas anotem, porque são específicas desses fungos. A gente tem a dermatofitose causada por fungos que nós chamamos de dermatófitos. O que é isso, professor? Dermatófitos, como o nome está dizendo, derma, são fungos que causam problemas na pele. Esses fungos, pessoal, eles podem ter 3 nomes. Eles são de 3 tipos diferentes. E aí, por que são importantes para a gente? Porque cada fungo desse, ele causa uma micose diferente. E além de causar uma micose diferente, pessoal, eles podem vir de locais diferentes, tá? Então, esses fungos, eles podem ser do gênero Microsporum, tá? Microsporum. Eles podem ser do gênero Trichophyton ou Epidermophyton, tá? Anotem esses nomezinhos aí, essas nomenclaturas, tá? Bom dia, Arisa. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? O microfone está desligado, mas já vi aí pelo seu sorriso que está tudo bem. Creio que seja por conta da sexta-feira, né? Então, pronto, vamos lá. Então, a gente está falando aqui de micose de pele. Lembrem-se, tá? 3 gêneros diferentes podem causar micoses ou dermatofitoses. Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Esses fungos, pessoal, eles são patogênicos tanto ao homem quanto aos animais. Então, eles causam problema no homem e no animal também. Micose no animal, tá? E eles são filamentosos, que são aqueles que a gente viu que causam como se fosse um mofo, tá certo? E queratinofílico. Nomezinho aí que talvez esteja relacionado com alguma coisa que eu conheço, né? Queratinofílico. O que significa um fungo queratinofílico? Vamos ver aí o que vocês acham. Quebra de filamentos. Queratinofílico significa que ele... Vamos lá? Referente à queratina. O que eles fazem com a queratina? Come. Se alimentam, certo?
Então, esses fungos, pessoal, eles se alimentam da queratina. E aí, quando ele se alimenta da queratina, né, quando ele atinge a queratina, como a Jéssica está dizendo, quando ele se alimenta da queratina, acontece o que a Anglécia falou. Ele destrói a queratina, certo? E aí, essa destruição da queratina é que é uma das causas do problema. E por que eles vão causar infecções de pele, professor? Exatamente porque na nossa pele, nos anexos, são os locais onde tem a maior quantidade de queratina, que é o que eles gostam. E aí, por isso que eles são tão bons em causar problemas de pele, tá? Então, porque eles são queratinofílicos. E aí, pessoal, isso por exemplo, num país como o nosso, tá? Aqui no Brasil, a gente tem algumas diferenças. De acordo com a região, por exemplo, a gente tem fungos diferentes causando essas dermatofitoses. Só que esses são, obviamente, né, espécies de um daqueles três gêneros, tá? Micrósporum, Trichophyton, Epidermophyton. Então, no Nordeste, a gente tem Trichophyton e Micrósporum. No Sul, Trichophyton, que é o Tzinho, Micrósporum e Trichophyton. Só que eles variam, tá? De local para local, onde é que eles vão causar essas dermatofitoses. Tanto que, pessoal, a gente tem, por exemplo, por conta hoje das pessoas ficarem indo de um lugar para o outro, a gente percebe que esses fungos eles estão mudando. A gente tem uns no Nordeste que agora estão aparecendo no Sul, tem uns do Sul que estão aparecendo aqui no Nordeste. Essa figurinha aqui mostra, por exemplo, dois países, a França e o Sudão, lá na África. Antes, tá? A gente tinha um tipo de fungo aqui que causava dermatofitose e outro aqui na África. E hoje a gente já está encontrando os fungos da África na França e os fungos da França na África. Assim como está acontecendo, por exemplo, com a Covid-19, né? Que ela começou na China e vem vindo no mundo todinho. Então, com os fungos também acontece isso. A gente vai viajar, por exemplo, e a gente pega uma micose, porque a gente foi fazer um curso lá em São Paulo. Quando a gente volta, a gente traz aquele fungo e aí acaba passando para outras pessoas daqui e aí ele vai indo para frente, tá? Isso pode acontecer também. E aí, essas micoses de pele e de cabelo, como é que elas acontecem? Presta atenção aqui como é que a gente pode pegar essa micose. Primeiro de tudo, tá? Primeiro de tudo, o fungo que está vindo pelo ar, que está em outra pessoa e encosta na gente, ou que está no instrumento nosso que está contaminado. Esse fungo, pessoal, ele entra em contato com a nossa pele, tá? E quando ele entra em contato com a nossa pele, pode ser que ele encontre uma microlesão que a gente nem vê. Pode acontecer, né? A nossa pele tem lá uma microlesão que a gente nem via, nem sabia que tinha. Esse fungo cai lá nessa lesão, bem aqui. Quando ele cai aqui, ele começa a criar, tá, as ramificações dele a partir do local que ele caiu. Então, ele começa a crescer, ó, do centro para a periferia. E ele vai formando, ó, uma inflamação naquele local, e aí ele forma a micose naquele local, arredondada algumas vezes e etc. Ou então, o fungo cai na pele e ela começa a entrar no pelo em direção ao infundíbulo do pelo, que é aquela parte mais da raiz do pelo, da base do pelo, tá? E aí ali ele vai comendo a queratina, destruindo a queratina e pode fazer com que o cabelo, com que o pelo caia naquela região
porque ele está se nutrindo, ele está se alimentando da queratina daquele pelo, tá? Então, pode acontecer das duas formas, ou na pele, ou no pelo, certo? E quando ele está no pelo, ele pode atingir o pelo de 4 formas, o pelo ou o cabelo, tá? Como? Da forma endotrix, o fungo entra dentro do cabelo todinho. Da forma ectotrix, que o fungo fica do lado de fora do pelo, tá? Do lado de fora. A gente pode ter a forma ectotrix microide, que são os fungos bem pequenininhos do lado de fora do pelo, ou uma forma microspórica, que ele toma de conta da parte externa do pelo inteira, tá? Então, todo o pelo na parte externa dele, o fungo vai crescendo por cima. A gente tem essas 4 formas que ele pode atingir o pelo. Então, aqui nas fotinhas de microscópio, endotrix, as bolinhas estão todas dentro do pelo. A forma ectotrix, tá? Tem umas bolas grandes aqui na superfície do pelo, ó. Então, na parte de fora do pelo. A forma ectotrix microspórica, o pelo tá todo comido aqui, ó. Todinho, tá cheio de bolinha bem pequenininha no pelo inteiro. E a forma ectotrix microide, que são fungos bem pequenininhos na forma da superfície do pelo, que são esses risquinhos aqui mais escuros, tá? Então, essas são as 4 formas de parasitismo desse pelo. Sabendo disso, vamos estudar agora cada uma delas. Presta atenção. Tem umas fotinhas que não são muito bonitinhas, não, tá? Mas tá, vocês já ficam sabendo. Gente, preste atenção nisso daqui, tá? Vão anotando esses tipos que eu tô falando aqui, porque cai na prova. Vocês precisam saber, tá? Vamos lá. A primeira micose que a gente vai falar, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês anotarem. Quando a gente está falando de dermatofitose ou de micoses de pele ou de pelos, tá? A gente usa 2 nomes diferentes. 2 nomes. Quais são esses 2 nomes? O primeiro é tínea. Tínea. Quando eu estiver falando de tinha, eu estou falando de que tipo de micose? Tinha. Aí na foto. Alguém dá mais? Uma de cada vez. Micose capilar. Micose de pelo, tá? E aí, pra gente, micose de cabelo. Então, a micose do tipo capilar, ela é chamada de tinha. Então, sempre que a gente estiver falando tinha alguma coisa, é de cabelo. Quando a gente for falar de micose de pele, e aí presta atenção no que eu vou escrever aqui no chat, tá? Quando a gente estiver falando... Opa, pera, deixa eu só ver aqui o negócio. Quando a gente estiver falando, tá? Micose de pele, a gente vai chamar de herpes. Agora, cuidado, não confunda. Herpes causada por vírus é diferente de herpes que a gente chama de micose. O nome é o mesmo,
mas elas são completamente diferentes, não tem nada a ver uma com a outra, tá? Foi só porque, coincidentemente, o nome é o mesmo. É que nem manga de camisa e manga fruta. O nome é o mesmo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, quando eu estiver falando de tinha, eu estou falando de micose de cabelo. Quando eu estiver falando de herpes, no caso, na micose, eu estou falando de micose de pele glabra, tá? O que é pele glabra? É pele sem pelos, é a pele lisa. Então, tinha micose de cabelo, herpes, micose de pele glabra, ou pele sem pelos, tá? Então, a primeira que a gente vai falar é a tinha do tipo tonsurante. Tinha tonsurante. O que é a tinha tonsurante, pessoal? É uma micose que ela geralmente dá em crianças. Então, quando vocês estiverem atendendo lá uma criança, geralmente de 4 a 10 anos, é onde ela aparece, e essa criança apresenta, por exemplo, uma queda de cabelo, uma alopécia aparente, pode ser uma tinha tonsurante. O que a tinha tonsurante causa? Ela causa essa alopécia. Só que a tinha tonsurante, ela tem de dois tipos. Ela pode ser uma tinha tonsurante do tipo microspórica, tá? Ou ela pode ser uma tinha tonsurante do tipo tricofítica. Tinha tonsurante microspórica ou tinha tonsurante tricofítica. O que é a diferença de uma delas? A tinha tonsurante microspórica, ela causa uma queda de cabelo naquela região específica. Então, ela é localizada, tá? Começou a falar de micose, a gente começa a se coçar, tá, Jesus? Ela é um local específico, tá? Então, a gente vê aqui bem delimitado a quedazinha de cabelo. Já na tinha tonsurante do tipo tricofítica, ela se espalha pela cabeça. A gente percebe uma alopécia na cabeça da criança inteira, tá? E como é que a gente sabe qual é uma e qual é outra? A tinha tonsurante do tipo microspórica, quando eu coloco uma luzinha que vocês inclusive conhecem, chamada de luz de Wood, ela fica azul. O local da lesão, que é esse daqui, tá? Fica azul, como vocês estão vendo nessa figurinha aqui embaixo, ó. A tricofítica não fica azul na luz de Wood, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem de diferenciar uma da outra, tá bom? Então, na tinha tonsurante do tipo microspórica, a luz de Wood fica azul. Na tricofítica, não fica, tá certo? Bom dia. Quem foi que entrou? A Bárbara. Bom dia, Bárbara. Tudo bem, pessoal? Entendido? Oi, Cris. Foi muito comentado em algumas redes sociais de tricologista aquele episódio daquele rapaz chamado Lucas, do Big Brother Brasil. Sim. Ele tinha várias alopécias na cabeça, várias. Uhum. Então, aquele tipo ali era microspórica ou tricofítica, porque ele tinha várias redondinhas na Pronto. cabeça. Ali não era por micose, tá? Tem problema não, Bárbara. Era um tipo de alopecia realmente areata, é isso? Ali era uma alopécia que eu li mais ou menos por cima, era em decorrência de estresse, de outros problemas relacionados que causavam a alopécia, mas não era por infecção, não era por micose, não, tá? Então, como não era uma micose, eu não posso chamar de tinha,
Tá? Então, não era uma tinha, nem microspórica, nem tricofítica. Agora, se fosse, por exemplo, uma tinha ali, aquela ali estava mais, né? Estava mais para microspórica. Era na cabeça toda, só que tinham bem delimitados. Eu não sei se vocês perceberam, eram umas bolinhas aqui assim, ó, né? Na Isso, cabeça dele, tá? isso. Então, só que a gente tinha que colocar a luz para poder descobrir, certo? Mas ela tem essa característica. Qual é a importância para vocês saberem? Ela causa, né, alopécia em crianças de 4 a 10 anos, é uma alopécia aparente, que quando você trata, a alopécia desaparece. O cabelo nasce de volta, tá? Naquele local. Então, a criança volta a ter o cabelo naquele local onde tinha caído. Beleza? Vamos para a próxima. Ambas, né, professora? É ambas, né? De Ambas. 4 a 10 anos, alopecia aparente, se tratada, é reversível. Tanto a microspórica quanto a tricofítica. Todas duas, tá? Até porque é uma micose, né, professor? Isso, só Se que... trata. Como é? Não entendi, Amanda. Até porque é uma micose se trata, né? Isso. Porém, tem algumas que o cabelo não volta depois do tratamento. A gente vai ver, tá? Anglécia não é que só dá em criança, mas ela é muito mais comum em crianças de 4 a 10 anos. Por quê? Porque em adultos, quando a gente tem, depois da puberdade, que os hormônios deixam o cabelo mais grosso, mais resistente, esse fungo, ele é mais fraco. Então, ele não consegue invadir, né, o cabelo depois da puberdade, muitas vezes. Então, a tinea do tipo tonsurante é mais em criança, tá? Já a próxima, né, que é a tinea, que a gente chama do tipo supurativa, é uma tinea um pouco mais problemática. Ela é mais grave, né? Como assim, professor? Ela é mais grave. Essa tinea supurativa, ela dá em crianças e adultos do sexo feminino no couro cabeludo e em adultos do sexo masculino, ela tem preferência pela barba e pelo bigode. Então, ela é uma tinea, porque é de cabelo e de pelos. A tinea supurativa, pessoal, como é que vocês vão lembrar, tá? Supurativa vem de quê? De pus, Exatamente. Basta, por aí, para por aí. Supurativa vem de pus. Pronto, respondido. Por que eu disse pare por aí? Para você não dizer outra coisa e acabar errando. Então, supurativa vem de pus, porque ela solta, né, como é que chama? Uma secreção ali das lesões, tá? Eu ia Que falar pode ter... secreção. Então tá certo. Então, tá. Mas a secreção, ela é purulenta, ou seja, é uma secreção com pus, tá certo? E aí, pessoal, nessa lesão que ela dá no couro cabeludo, ela dá na barba, vocês estão vendo que ela também causa alopécia, né? Onde tem ali a lesão, o cabelo cai. E aí, ela causa uma inflamação no local, um edema e a secreção purulenta, tá? Ela causa tudo isso. Só que ela tem um problema. Apesar das fotos, né, serem aí meio feias, né, a pessoa diz assim, vixe, essa criança aí tá morrendo de dor. Ela é pouco dolorosa e ela não causa febre, por exemplo. Isso é um problema. O fato dela doer pouco, tá? É um problema. Por quê? Porque não incomoda para a pessoa procurar tratamento. E Exatamente. a gente consegue mensurar a gravidade da doença, não é isso, professor? Isso.
O problema é esse. Pelo fato dela não doer e pelo fato dela não dar febre, a pessoa não procura ajuda. Aí ela deixa chegar em pontos como esses da foto, né? Porque não é logo de cara desse jeito aqui, não. Tá certo? Aí isso aqui já é a gravidade que aumentou porque a pessoa não procurou uma ajuda médica. Então, como é que a gente vai ter aqui nesse caso? Tinha tonsurante, crianças, alopécia aparente, pode ser microspórica ou tricofítica, e o cabelo nasce novamente quando a doença é tratada. Tinha supurativa, a gente tem a produção na lesão de pus, inflama, fica edemaciado. Nas crianças e nos adultos do sexo feminino tem preferência pelo couro cabeludo, e nos adultos do sexo masculino tem preferência para barba e bigode, tá? Essa é a diferença. E vamos agora para a última. Oi, Cris. Só nessas, professor, uma curiosidade, só nessas partes ou pode aparecer em partes íntimas, Não. como maxilar também, parte do peito, regiões que tem pelos? Pode aparecer nessas regiões que tem pelos, tá? É muito difícil de aparecer na região pubiana, porque aí a gente já vai ter outro tipo de micose. Agora, região do peito pode aparecer, tá? No sexo masculino, pessoas que têm uma quantidade muito grande de pelos, né? A partir do momento que vem da barba, pode ir para o pelo do peito também. Mas é muito difícil de acontecer, Cris. Muito. É raríssimo a gente ver nesses casos. A preferência realmente é barba e bigode, porque a gente sabe, inclusive, que tem diferença na composição desses pelos, né? De acordo com o local, tá? Então, é cabelo, barba e bigode, certo? E aí, gente, a última tinha que a gente vai falar, a gente vai ver 3, que são de pelos, é a mais problemática. Qual é a mais problemática, tá? É a tinha que a gente chama de fávica, certo? A tinha fávica, ela é a mais grave, né, das 3, tá certo? Por quê, pessoal? Porque ela atinge principalmente o couro cabeludo e ela causa a formação de uma crosta amarelada, tá? Essa crosta amarelada, pessoal, que também é chamada de fávica, daí vem o nome, né? Tinha fávica. Essa crosta amarelada, ela é formada pelo líquido, porque aquela lesão, ela vai soltando uma secreção no couro cabeludo e ela vai soltando também a pele, né? Aquela pele, ela vai se soltando. Na micose, ela vai soltando a pele. Principalmente a região dos corneócitos, que é a região córnea da epiderme, que é aquela que já está morta e que vai se desprendendo, né? Então, quando você vai soltando aqueles pedacinhos de pele na lesão, ele se junta com esse líquido, que é um líquido ceroso, né? Gorduroso, e forma o que a gente chama de escútula, tá? Que é a pele misturada com aquele líquido. E essa pele misturada com o líquido, ela tem um odor muito, muito, muito forte, tá? E um odor muito ruim. Tanto é que as pessoas dizem que tem odor de urina de rato, porque é muito forte, tá? O odor. E aí, essas escútulas, dependendo da quantidade do acometimento dessa infecção, dessa micose, ela tem uma lesão tão profunda na pele que a cicatrização do folículo pode gerar uma alopécia definitiva. Ou seja, depois que você trata, o pelo não nasce mais naquele local, tá? Ele forma ali um tecido cicatricial, de cicatrização, que não vai fazer com que o pelo cresça novamente. A alopécia, ela é definitiva naqueles locais, tá? Então, essa, pessoal, é a tinha fávica. Professor,
como é que eu posso facilitar aí para eu aprender esse nome? De onde é que vem o nome fávica? O nome fávica, pessoal, vem porque é formado uma crosta amarelada que parece um favo de mel, daqueles que quem é do interior já viu. Tira lá o pedaço do favo, né, onde a gente recolhe o mel, é um pedaço de crosta que é da colmeia com o mel, né, misturado. Então é um pedaço como se fosse da pele com a secreção, tá? Nunca mais na vida eu como aquilo. Misericórdia. Que conversa, mano. Se eu for parar de comer as coisas porque parece com alguma coisa de doença, eu não como mais nada no mundo. É para comer. Então, essa, para vocês lembrarem, tá? Tinha fávica, ela vem, né, da crosta amarelada que se forma no couro cabeludo. E aí, pessoal, essa daqui é a única que a gente falou que causa alopécia definitiva, tá? As outras, elas, quando a gente trata, ela tem a remissão, ou seja, o paciente volta a ter o pelo. Nessa daqui, dependendo da cicatrização, não nasce cabelo novamente, tá certo? E aí, quando a gente termina de ver as tinhas, vamos ver qual é o tratamento delas. Primeiro, a gente pode fazer duas coisas. Remover os resíduos ali dos fungos, tá? Que aqui a gente chama de artroconídeos, são os fungos. A gente retira, remove, né, esses fungos e pelos parasitados lá no local, a gente faz a retirada deles. Eu tinha visto aqui se vocês tinham feito uma pergunta, mas a pergunta da Anglesse só dá em criança foi a outra, né, que eu já respondi. Tem a remoção daquele local, retirando mesmo ali, tá? Remoção mecânica. A gente pode colocar um antifúngico, perdão, no local e substâncias queratolíticas, que vão quebrar a queratina. Porque quando elas quebram a queratina, a gente tira o alimento do fungo. Então, a gente tem que tratar dessa forma. E aí a Jéssica está perguntando, se tira os pelos do local, sim, tá? Eles vão saindo, né? Oxe, eu coloquei o computador na tomada e não botei no computador, peraí. A gente vai retirando ali aquela parte, tá? E aí sai tudo, Jéssica. Sai pelo, sai pele, tá? E aí a gente coloca o antifúngico, né? O remédio lá para micose, tá? Coloca lá no local para poder tratar. A Lu está perguntando, onde é que a gente contrai esse tipo de fungo? Ele é passado de pessoa para pessoa ou de animal para pessoa, tá? Como os animais também pegam, então a gente pode ter essa doença sendo transmitida de pessoa para pessoa ou de animal para pessoa. Além disso, a gente pode pegar através de instrumentos contaminados. Aí, vocês que vão me dizer, porque eu confesso que eu não sei, tá? Mas eu já fui um adolescente rebelde, tá? Já fui aí um adolescente rebelde. Então, como era a minha adolescência rebelde, né? Eu era meio doido na época. Eu pintei os cabelos de louro para começar. Imagina aí a lindeza que eu fiquei, né? E na época... E ainda foi com água oxigenada e blondou. Tipo isso, né? E foi com uma técnica que eu não sei se vocês usam mais hoje, por isso que eu estou dizendo que vocês vão me dizer. Como é o nome, meu Deus, que fazia? Eu botava uma touca na cabeça e uma pessoa ficava com tipo uma agulha Luzes. Isso daí mesmo, pronto. Tipo uma agulha de crochê, tacando aqui e puxando lá os cabelos, né? E aí, Ave Maria, imagina a lindeza que eu fiquei com os cabelos cheios de luz. Aquela agulha de crochê, por exemplo, que usava para puxar, ela pode estar contaminada na ponta com um fungo desse daí. E aí, quando você encosta na cabeça, ela pode fazer uma lesãozinha pequena que você nem sente.
lá no local e o fungo entrá-lo, certo? A touca também, né? Porque ela não é descartável. Se usa em Exatamente, várias pode ficar cabeças. contaminado. Isso. E aí o fungo cai no couro cabeludo, entra pelo infundíbulo do pelo e começa a se multiplicar. Então pode acontecer, tá certo? Então isso é uma possibilidade. Mas deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Espera aí. Enquanto eu vou falando aqui. Deixa eu ver. E pelos. Ok. Pronto. Beleza, respondido. E aí, a gente vai utilizar um antifúngico, e esse antifúngico, pessoal, ele vai agir lá no folículo piloso, já exatamente, né, com a finalidade da gente combater essa micose do pelo, tá? Então, combate essa micose do pelo utilizando os antifúngicos aí no folículo piloso, certo? Vamos lá para a próxima. Agora, a gente vai passar para outros tipos de micose, que eu falei para vocês que eram micoses que não acometiam o pelo, ou seja, micoses de pele glabra. Micoses de pele glabra. São aquelas micoses, né, que não acometem pelo, e sim que acometem a pele, tá certo? Como é que são essas micoses? A gente chama de herpes. Para quem chegou depois, pelo amor de Deus, não vamos confundir herpes com aquela do vírus, tá? Não é a herpes do vírus, é uma herpes micose, só tem o mesmo Professor, nome. isso daí é o mesmo que o pessoal. Isso daí é o mesmo que o pessoal chamava de impinge, é? Não, impinge é uma infecção bacteriana, no caso, tá? Que E é aí, causada pelo sangue. deixa eu pensar. Que as Ah, não, pessoas tomavam não, eu remédio tô por sangue, confundindo. né? Peraí, não. Eu tô confundindo. A impinge, eu confundindo com aquela outra que a gente, que fica o carnegão lá, a ferida. Não, eu tô ficando doido. Impinge é isso daí, sim. É uma micose de pele, tá? Do fungo. Eu tava confundindo com a outra, que era por bactéria. Impinge, sim. Ela é uma micose da pele ou do couro cabeludo, tá certo? Só tem um nome bonitinho, essa herpes, mas no popular a gente chama de impinge. É essa aí mesmo. Certo? Certo, respondido. Obrigada. É essa mesmo. Qual era, meu Deus? É que eu tava confundindo. Como é o nome que fica Catapora. Não, Não, acho que ele estava confundindo com tumor. exatamente. Maria Preta, Maria Preta. Exatamente, que no interior a gente chama de Maria Preta, né? Que aperta, sai só o carnegão, como dizia minha avó. Vamos lá. Vamos passar agora para as herpes, que podem sim ser conhecidas como impinge. Mas deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir enxergar. Pera, que era isso que eu estava procurando. Só que aqui eu já não estava como é o nome? Com as luzes. Estava pior. Dá para ver? Eu louro. Meu Tá a Deus. cara do Belo. A que ponto chegamos? Né? Mas aí Ah, isso. professor, eu gostei, ficou lindo. Ai, meu Deus. Gente, acabou. Vocês não têm noção. Acabou com meus cabelos. Acabou. Na época. Eu fiquei desesperado, porque eu passava o pente e o bicho não ia. De tão grosso que meus cabelos ficaram. Aí eu fiquei revoltado por conta disso. Pintei os cabelos de castanho depois. Aí quando eu pintei os cabelos de castanho, eu fiquei a cara do Silvio Santos, porque o bicho foi abrindo a cor, eu não sabia que tinha esse negócio de abrir cor. O castanho se transformou num acaju ridículo, e aí, é, e aí eu tive que esperar aí uns 3 ou 4 meses para poder o cabelo sair todinho, né? Aí eu aprendi, nunca mais eu faço isso na minha vida. A Isabelle não viu, tá aqui. Ah, não, isso aqui é a Tatiguel, cadê? Peraí. Mostrar por último.
Ah, tá aqui, ó. Meu pai do céu. Olha aí, louro. Igual belo, como diz a Luciana. Tá? Então, aí eu fiquei com um acaju ridículo nos cabelos. E aí depois... Vocês são muito boazinhas, né? Tem que gostar. Mas vamos lá. É pensando no meio ponto, viu? Não se iluda não, porque ficou feio. Eu sei. Conheço. Sou professor há 4 anos já da Unifamet. Vocês Ei, estão indo com milho, professor. eu já estou voltando com a pamonha. Ei, professor, eu acho que quanto Oi. mais manipula o cabelo, mais rápido o cabelo branco surge. O senhor não acha, não? Não Quem sei, eu sei que pinta eu sou lascado. cedo, quem É pinta porque... cedo, quem... aí eu não sei. Isso aí, Eu não creio, Amanda. Eu acho que é genética. vocês vão perguntar lá para a professora Não de é tricologia, questão mas de manipular o cabelo, não. eu também acho. Eu Eu também tenho um acho. irmão novo, que ele nunca pintou o cabelo. E é lotado de cabelo branco. Eu acredito que seja genético. É porque vocês não me conhecem pessoalmente, eu acho. Vocês não me viram lá na faculdade, não. Mas na câmera não dá para ver, não. Mas meus cabelos aqui são tudo branco. Aqui eu tenho um William Bonner bem grandão, bem aqui, né? Quando a gente for pessoalmente, vocês vão ver que eu sou cheio de cabelo branco. Mas é genético. Meu pai também tem os cabelos todo branco. Aí, pessoal, vamos lá. Tivemos nosso momento descontração, momento mangar do professor. Agora a gente volta. A herpes, tá? Que são as micoses de pele. Nós temos alguns tipos de herpes. A gente vai ver aí também alguns tipos. A primeira é a herpes circinada. Professor, como é que eu decoro esses nomes? Só pensar. Herpes circinada, ela é circular. Ela é redondinha, tá? Essa herpes circinada, ela pode dar em crianças e adultos, tanto faz, tá? Você pode encontrar tanto em criança quanto em adulto. Ela é uma lesão superficial da pele que causa um problema inflamatório ali naquela região, tá? E ela é na pele glabra. O que é pele glabra, que eu falei naquela hora? É uma pele sem pelos, tá? Professor, mas aqui tem pelo. Mas a gente tá falando de pelo, cabelo, barba, pelo pubiano. Essas penugemzinhas que a gente tem na pele aqui, a gente nem considera, tá? Essa lesão, pessoal, ela é uma lesão inflamatória com intensidade variável. Então, tem gente que tem muito, tem gente que tem ela pequenininha, que tem pouca, tá? Que geralmente, a gente passando ali um antifúngico, ela trata normalmente, a pessoa fica depois normal, tá? Ou então tem alguns casos que ela se cura sozinha. Quando o nosso corpo aumenta a imunidade para imunidade normal, ela se cura só. A Anglécia está perguntando, é contagiosa? Muito contagiosa. Tá? Então, se você utiliza, por exemplo, um instrumento numa pessoa, um instrumento utilizado na estética, em uma pessoa que tem esse tipo de lesão e depois utiliza em outra, ela vai passar de uma pessoa para outra, tá? Então, ela é contagiosa. Se você, por exemplo, utiliza um determinado cosmético e aí você pega lá uma palhetinha para tirar lá aquele cosmético, passa no rosto da pessoa, depois a mesma palhetinha vai colocando no cosmético, vai utilizando, você leva o fungo para o cosmético, e aí quando você for utilizar de novo depois, você pega aquele fungo e utiliza em outra pessoa, e aí ele é transmitido, tá? Também isso acontece. Então ela é contagiosa, a herpes circinada, que ela começa no centro, e aí ela vai se espalhando para a periferia, até que ela forma essas bordas, tá? Essas bordas inflamadas, que vocês estão vendo aqui, mais escurinhas do que o normal, tá bom? Outra que nós temos, essa é famosíssima, tá? É o que a gente chama de lesão de grandes pregas. Por que lesões de grandes pregas, pessoal?
porque ela dá naquelas regiões do corpo onde a gente tem dobras. Isso a gente está falando de grandes dobras, tá? Grandes dobras. Ou seja, o encontro, por exemplo, da perna com a região aqui inguinal. Quando a gente está falando de axila, então a região do encontro do braço com o tórax. Região de mulheres, por exemplo, que têm seios maiores, né? Mulheres que têm seios maiores, elas têm uma região abaixo do seio que fica muito tempo com a pele uma encostada na outra, né? A pele mesmo aqui do abdômen, por exemplo, ou da parte aqui de cima do tórax, com a pele do seio. Tem uma grande prega, que a gente chama ali, tá? E pessoas que são também mais gordinhas, que têm algumas pregas aqui na lateral da barriga, né? Formando aí uns pneuzinhos, que pode acontecer também. Essas lesões de grandes pregas, elas acontecem nesses locais, tá? Em homens de 18 a 30 anos, ela é muito comum de acontecer, tá? Na região inguinal, principalmente. Então, quando vocês verem aqueles macharal que fica o tempo todo se coçando, pode ser isso daí, né? Uma micose na região inguinal, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, nessa figurinha, né, que é de um homem, aqui a região inguinal, aqui estão as lesões todinhas, ó. Essas aqui que eu tô marcando, ó. Tá? Vocês estão vendo, ó, que ela não é circular, que nem aquela herpes circinada, ela vai se espalhando, tá? E aí essa lesão aqui, pessoal, ela é muito contagiosa, tá? Então, ela passa, por exemplo, em pessoas que utilizam, lembrando que ela tá amarelada aqui porque eu tô pintando, tá? Ela passa de uma pessoa para outra, por exemplo, gente que utiliza a mesma roupa íntima, né, de outras pessoas, utiliza Prestou barba, né? Sim, que utiliza a mesma toalha de banho, tá? Então, tudo isso daqui pode transmitir essa micose de uma pessoa para outra. E aí, pessoal, ela tem muito prurido, ou seja, ela coça muito, tá? É uma característica dessa micose. Ela causa muita coceira. E aí a pessoa vai coçando e ela vai lesionando mais ainda aquela pele, tá? Por conta da coceira que dá muito forte na lesão de grandes pregas, certo? E nós temos aquelas lesões que a gente chama de interdigito plantares e interdigito palmares. Ou seja, inter significa entre. Digito vem de dedo. Palmar, de palma da mão. Então, interdigito palmar, aquelas lesões que acometem entre os dedos da mão. Interdigito plantares, aquelas que acometem a planta dos pés, entre os dedos dos pés. Tá? Então, lesões interdigito plantares e interdigito palmares são aquelas que causam problemas entre as digitais e na planta dos pés, certo? Essas lesões, elas podem ser de 3 tipos. As lesões que a gente chama de desidróticas, que elas formam umas bolinhas duras, tá? Que quando você estoura, ela solta um líquido. Esse líquido tá cheio de fungo. E aí, quando ele cai em outra região da pele, ele contamina aquela região também, infecta, causa outra micose. Por isso que quando a pessoa tem uma lesão no dedo, geralmente ela vai passando para os outros, tá? Porque essas lesões vão espalhando, esse líquido vai contaminando, vai infectando as outras partes do dedo. A gente pode ter aquelas que são
queratóticas, que tem um crescimento, um aumento muito grande da quantidade de queratina. Então, você forma tanto na planta do pé quanto na lateral do pé uma pele mais grossa, tá? Então, a pessoa começa a ter uma rachadura naquela região da lateral do pé ou na planta do pé, e você vai tendo ali uma placa, tá? Com um eritema. As duas ficam entre os dedos, que duas? Essa daqui, hiperqueratótica, ela dá preferência para a planta do pé e para a lateral do pé, tá? Aquela região de fora, lateral, que é uma região super comum de ter rachadura, sabem qual é? Então, pode aparecer umas rachaduras, a pele pode ficar muito mais grossa naquela região, e ela forma um eritema, uma vermelhidão ali, uma lesãozinha, tá? Então, são as lesões hiperqueratóticas, que elas têm muita queratina, tá? As desidróticas, elas podem aparecer entre os dedos e também na palma dos pés, na planta dos pés, perdão, tá? Com umas bolinhas. Enquanto as intertriginosas aparecem entre os dedos, que é o famoso pé de atleta. Essa intertriginosa é uma maceração nos dedos. Como assim, professor? Fica aqui, ó, ferido entre os dedos, tá certo? Por que que fica ferido? Porque ele vai encostando um no outro e vai lesionando. O fungo deixa a pele entre os dedos mais exposta, mais fina, e aí ela vai lesionando, tá? Ó, entre os dedos aqui. A outra que você perguntou, Jéssica, na planta dos pés, ó, fica mais grossa, essa região aqui, ó, tá? Mais grossa, ou na lateral do pé, tá? Aqui, ó, toda, formando umas bolinhas aqui nessa lateral todinha, certo? Então, essas são as interdigito plantares ou palmares, tá certo? Entendido? E aí, agora a gente passa para a última parte dessas lesões, que foram aquelas que eu falei para vocês que nós íamos falar, que são as onicomicoses. Onicomicoses, tá? As onicomicoses são as últimas. Professor, e como é que Oi. trata essa das rachaduras, por exemplo? Com um medicamento, com um antimicótico, com pomadinha para micose. Que no nosso caso de estética, a gente não pode pedir ou prescrever, né? Não, mas não, tá? Não pode. Porém, muitas dessas pomadas para micose, elas são de venda livre, como a gente chama. O paciente, o cliente, ele pode ir lá na A farmácia. gente pode indicar que ele pode estar comprando, né? Não, certo? Então, aí o paciente pode ir lá por conta própria, ele vai lá na Tu farmácia. pode dizer, mulher, já foi usado comigo, né? Mas aí vocês estão conhecendo, né, essas doenças exatamente para dois motivos. Para você dar um toque, né, no paciente, você não vai dizer que ele tem aquilo dali, mas você pode dizer assim, ó, isso aí tá parecendo uma micose, tem que cuidar, hein, tem que tratar. Vá lá na farmácia, pergunte lá pro farmacêutico o que que é bom. Aí ele vai lá, né, pergunta, e aí o farmacêutico lá diz para ele, tá certo? E aí, pessoal, você não pode dizer, e aí é proibido, você não pode dizer assim, utilize tal remédio. Mas você pode dar um toque para o paciente, né? Ó, cuidado, isso aí pode ser uma micose, é bom você dar uma olhada nisso daí, né? E aí ele vai lá tratar, certo? Essas onicomicoses, pessoal, elas são as micoses de unha, são as últimas que a gente vai ver hoje, tá? Essas micoses de unha, elas podem ter também algumas diferenças. A primeira é a onicomicose subungueal distal. Vamos lá. Esse nome é muito difícil.
mas dá para você raciocinar, presta atenção. Onicomicose é micose de unha. Já saibam esse nome, tá? Onicomicose é micose de unha. Subungueal é porque a nossa unha tem uma região que a gente chama de região ungueal, que é a unha propriamente dita, tá? Se ela é subungueal, é porque ela cresce, o fungo cresce aonde? Embaixo da unha, tá? Distal, vocês vão lembrar de distante, ou seja, é uma onicomicose, é uma micose de unha que cresce distante do dedo. É a parte mais de fora da unha, da ponta da unha, tá? Então, essa micose, ela dá no que a gente chama de borda livre da unha, aquela borda que não está ligada ao dedo, que está mais longe do dedo. Então, onicomicose subungueal distal, que é a mais comum, ela dá na parte livre da unha. E ela começa nessa parte livre, e se a pessoa não trata, ela vai indo mais, acometendo mais a unha. E ela descola a lâmina superficial da unha. A unha vai soltando, ela vai afofando, como a gente chama, tá certo? Ela dá nessa parte, a onicomicose subungueal distal, que é a mais comum de todas. Em compensação, a gente tem uma outra, que é a onicomicose subungueal proximal. O que significa proximal? Ela dá na região próxima do dedo. Então, ao invés de a micose começar na borda livre, ela começa, ó, na parte de cima da unha, próximo do dedo, tá? É diferente. Ó, tá nessa região aqui. A distal é na ponta. A proximal é na região próxima do dedo, tá? Ela parece muito com a onicomicose distal. A diferença, uma fica na parte livre, a outra fica na borda do dedo. E ela é rara. Onde é que ela aparece? Tá? Aí vem um ponto-chave que vocês precisam saber. A onicomicose proximal, ela dá principalmente em pessoas que possuem outras doenças que afetam o sistema imunológico. Então, pacientes transplantados, que não é questão de doença, mas aí, pacientes transplantados, eles têm a imunidade mais baixa. Pacientes HIV positivos que não estão em tratamento, tá? E aí, elas dão principalmente nesses pacientes. Por quê, pessoal? Porque quando a gente tem a nossa unha, quanto mais perto do dedo, mais próximo dos vasos sanguíneos essa unha tá. E os vasos sanguíneos têm a nossa imunidade, tem as células que trabalham para a nossa imunidade. Então, por que que a micose mais comum é diabéticos também, Luciana? Por que que a micose mais comum é na parte distal, é na ponta? Porque essa ponta da unha, ela está longe do vaso sanguíneo. Então, a imunidade não chega lá, né? Então, ela vai causar a micose lá. Além disso, tem mais queratina. Como o fungo, ele gosta de queratina, ele vai para essa região, tá certo? Então, quando a gente perceber uma micose nessa região da unha, você, trabalhador da área da estética, já vai ter muito mais cuidado ao atender esse tipo de paciente, tá bom? E nós temos a onicomicose branca superficial, que ela dá após a puberdade. Onicomicose, pessoal, é raríssima, raríssima em crianças antes da puberdade, tá? É muito difícil de acontecer. Então, geralmente, ela dá em pessoas após a puberdade. Criança é raríssimo. Por quê?
Porque criança, a unha, ela é bem mais fina. Tanto é que criança, a unha é vermelhinha ainda, tá? Então, ali, além de ter pouca queratina, que o fungo não gosta, ele gosta de muita queratina, tem muito vaso sanguíneo ali naquela região. Então, a nossa imunidade não deixa o fungo chegar. Então, onicomicose é raríssima em crianças, tá? E ela dá, após a puberdade, tendo uma mancha branca no centro da unha, tá? Essa mancha branca não é aquela manchinha branca que às vezes a gente tem, não, normal, tá? É uma mancha que ela vai afofando a unha. E todas que a gente falou, se elas não forem tratadas, elas vão levar o paciente a uma onicodistrofia total. O que que isso significa? Que a unha foi completamente destruída. Houve uma onicodistrofia total, certo? Ela dá em adultos e idosos, porque tem muita queratina na unha. Quanto mais a pessoa envelhece, mais queratina tem. Então, mais propensa a ter infecção de unha. E aí, ela vai fragilizar e vai cair todas as unhas, tá? Por isso que é uma onicodistrofia total, porque ela veio das outras, o paciente não tratou, tá? E aí ela foi evoluindo até cair todas as unhas. Isso pode acontecer quando o paciente não trata e aí ele tem uma onicodistrofia total. Certo, gente? Então, sabendo disso, como é que ela acontece? Ela invade a porção distal da unha através de um trauma, através de uma lesão, através de qualquer espaçozinho que o fungo tenha para entrar. Então, quando você está lá, né, trabalhando na unha do seu cliente e o instrumento que você está cortando ali a unha, que está tirando aquela região morta, está contaminado, você está colocando o fungo dentro da unha daquele paciente. E aí ela vai causar uma onicomicose, tá certo? Então o fungo entra aí nessa região por um trauma, por uma lesão, e ali ele se multiplica. Certo, pessoal? Lembrando, só que a gente já falou, esses 3 gêneros são os causadores de dermatofitose. Essas dermatofitoses que nós falamos até agora. Tanto as tíneas, que são de cabelo, tanto as herpes, que são de pele glabra, quanto as onicomicoses, que são as micoses de unha. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí, nessa fotinha, a gente tem uma micose superficial de pele. Nós não falamos sobre ela porque ela não é uma dermatofitose, ela é uma micose superficial. Ela não invade a pele, que é o famoso pano branco. Quem nunca teve pano branco não teve infância, tá? Não foi uma criança feliz brincando na rua, né? Então todos nós já tivemos aí um pano brancozinho na nossa infância, tá? Então, meninas, nossa aula hoje foi até mais rápida do que eu imaginava, né? Vocês não tiveram muitas perguntas, tá? Então nossa aula hoje foi mais rápida do que eu pensei. Geralmente essa aula, quando a gente está dando ela presencial, ela é mais longa, porque a gente se diverte um pouco mais, só que foi boa também, gostei, tá? Mesmo sendo virtual, gostei. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu entrar aqui no portal, antes da gente finalizar, para fazer a frequência de vocês, tá bom? Enquanto isso, vão falando aí as dúvidas de vocês, falem aí sobre... Cadê? Falem aí sobre comentários sobre o assunto. Já atenderam alguém que tinha micose? Sou eu já tive uma de unha, quase que eu não fico curada. Professor, Oi. após colocar unha de gel, unha de acrílico e tal,
até de portiça. É comum criar fungos depois? Não é que é comum, mas é mais propenso. Por quê? Porque você está colocando ali naquela região um local que vai ficar abafado, entre aspas, né? Porque você, se tiver, por exemplo, um fungo abaixo daquela unha que você está colocando, né? A parte postiça, ele pode se desenvolver ali embaixo, porque ele vai ficar em contato direto com a queratina da unha natural, tá? Então, ele pode acabar usando essa queratina para se nutrir, para se alimentar, e aí ele se multiplica e causa essa micose, tá? Tudo que você colocar por cima, principalmente se você, como é que chama? Se você, agora a palavra me faltou, desgasta a unha, tá? Ele facilita a entrada do fungo. Fungo de unha também são contagiosos? Muito. Todos esses são, Anglécia, tá? Todos. Todos os que a gente falou agora são contagiosos. Tanto é que ele é contagioso tanto de pessoa para pessoa, quanto de um dedo para o outro. Ele passa de um dedo para o outro. E a gente tem que ter cuidado, por exemplo, porque esses fungos, esses de unha, eles passam de uma pessoa para outra através do esmalte também. Então, por isso que o ideal é que cada pessoa tenha o seu esmalte, né? Ela quer pintar a unha, quer fazer alguma coisa assim, ela usa o esmalte dela, tá? Porque para que não passe fungo de uma pessoa para outra compartilhando aquele esmalte, tá? Para vocês verem aí a capacidade de contágio que esses fungos têm, né? A Anglécia está dizendo aí, difícil, né? Mas aí você vai lá, tipo, quem disse Berenice, né? Tem essa loja aí que é de maquiagem, cosmético, você vai lá, compra lá o seu vermelho rubi intenso e aí você leva. Oi, Amanda. A Kaira falando, né, que pode dar fungo. É porque também tem gente que não sabe colocar e deixa uma abertura entre a unha própria e a aplicação da outra unha. Então fica um ambiente propício também, né? Perfeitamente, exatamente, é por conta disso. Sabe uma coisa que as pessoas têm costume de fazer e que ajuda na contaminação? Pega a lixa de unha, e aí lixa a unha na borda, ok, beleza. E aí começa a passar em cima da unha também. Aí isso daí vai lesionar a unha e é uma porta de entrada para o fungo entrar também, certo? Então vamos lá, deixa eu fazer aqui a chamada de vocês. Quem não tiver com o microfone funcionando, bota aqui no chat e aí eu vou pedir alguma secretária do prof para quando eu disser o nome da pessoa que botou aqui no chat, a secretária do prof vai lá e diz presente pela pessoa, tá? Porque eu vou estar aqui na tela da frequência, eu não vou ver. Ágata, Amanda Reis, Oi. Ana Adélia, Anglécia. Ana Adélia, tá aí? Não, Anglécia. Anglécia, beleza. Bárbara. Brenda, eu vi a Brenda. Cristiane. Oi, professor. Ok. Damila, ou é Damiula, vocês sabem? Damila. Damila, tá aí a Damila? Não vi, não. Não. Dandara. Érica Rayane. Isabelle Uchoa. Ela está aqui presente, está no chat. Ok. Jaiane. Jéssica da Silva. Presente. Kaira, também já vi a Kaira. Eu. Larissa Ferreira. Presente. Lírzia. Luciana Souza. Presente, professor. Bom final de semana para o senhor. Para Bom você final de também, semana, lindona. meninas. Mércia. Mércia eu vi. Raíssa. Rebeca. Presente. E Vitória Almeida.
Ok. Hoje eu vou pedir minha transferência da noite para amanhã, tá? Ave Sou Maria. Arisa. Eu pensei que você ia pedir transferência para outro canto, para outra cidade, mas ainda bem que é da Não, noite para não, amanhã. eu tô contigo à noite, mas Ah, vou ficar pela manhã, tá? tá Grande ótimo. abraço. Na realidade, à noite é o professor Edson. Agora você vai sair do professor Edson e vai vir para o professor Felipe. Tá bom? Ah, tá bom. Tá. Então, Tchau, tchau. meninas, muito obrigado, tá? Bom final de semana para vocês. Se cuidem, saúde para todo mundo, para a família de vocês, cuidado, tá? Aproveitem o final de semana de vocês, quem puder, em casa, tá? A gente está aí num período ainda crítico, talvez pior do que a gente teve no ano passado, então vamos se cuidar, tá? Para poder a gente sair dessa situação o mais rápido possível, a gente poder ir para as nossas aulas práticas presenciais e eu poder dar um abraço em todas vocês, pessoalmente, tá? Então, um beijão, bom final de semana, aproveitem, estudem, se divirtam, façam aí o que vocês tiverem com vontade de fazer. Mas dentro de casa, se for o jeito. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, prof. Bom final de semana.